Oi pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu tô aqui para falar sobre os elementais, tá? Vamos dar uma sapeada bem rapidinha sobre cada um. Foi sugestão e pedidos do César, do nosso grupo lá no Facebook. Todo assunto relacionado ao Wicca é um assunto extenso. Então, quando eu falo assim, vamos ser rapidinho, porque senão, é uma coisa extensa. Se eu for falar de cristal, é extenso. Se eu for falar de pêndulo, de elemental, todos os assuntos são coisas muito profundas. Então, os vídeos que eu faço são para vocês terem uma noção e deixar um gostinho de quero mais para que vocês mesmos fiquem com vontade de procurar, tá? Para quem sente a vontade em vocês de pesquisar na internet, nos livros e tudo mais. Bom, vamos começar falando um pouquinho. Eu tô olhando aqui no meu pequeno cronograma, para não me perder muito, já que às vezes eu viajo na paçoca. Vamos começar falando um pouquinho dos elementais do ar, tá? Das fadas, que a hora que a gente fala do elemento ar, a primeira coisa que vem na cabeça são as fadas. A gente pensa que só tem elas como elemental do ar, mas não é bem assim. Bom, as fadas, elas... Bom, todos são seres, né, etéreos, tá? As fadas são seres feéricos e elas preferem ficar ao ar livre, mas quando elas são convidadas, elas entram na nossa casa, elas gostam muito de ficar em meios a cristais. Então, eu tenho coleção de cristal, porque eu trabalho com cristal para cura. Elas gostam de ficar em fontes d'água, eu também tenho. Elas gostam de ficar nos altares, tenho 2. Então, minha casa deve estar cheia de fada, tomara. Então, são lugares em que elas gostam de ficar. Coleções de cristais, fontes d'água, plantas, altares, lugares em que elas se sintam benquistas, tá? E lugares bonitos, lugares enfeitados e que tenham também natureza, tá bom? Só que é o seguinte, as fadas, elas tendem a cair no sono, digamos assim, quando elas não são reverenciadas, quando a gente esquece delas, ou quando a gente não mantém bonito o lugar onde elas costumam ficar. Então, se você deixar o seu altar empoeirado, provavelmente as fadas estão adormecidas. Então, vamos sacudir a poeira que as fadas despertam, ok? Como que é possível você ver uma fada? Sim, é totalmente possível. Eu tenho uma amiga bruxa. Em um dos nossos rituais na natureza, ela viu uma fada, ela me descreveu a fada, depois nós procuramos na internet e vimos uma imagem bem semelhante. Não é muito com o que a gente, nem sempre é aquilo que a gente pensa, a imagem que a gente pensa, né? Uma miniaturinha humana, de asinhas e tudo mais. É mais, elas são bem esguias, muito brilhantes, mais um facho de luz concentrado. São coisas maravilhosas, vocês não têm ideia. E como que faz para eu ver uma fada? Bom, você tem que estar com os olhos da alma abertos, para começar. Você tem que acreditar. Quando você está em meio à natureza, não só as fadas, mas nenhum elemental, eles sentem quando você não acredita neles. Essa minha amiga bruxa, no começo, quando a gente ia pra mata, pra floresta, fazer rituais, energizações, ela não acreditava muito no começo e dava para sentir uma certa mimosidade da floresta com a gente. A gente acendia uma vela e o vento apagava. Mas era um vento que não estava assim, vinha uma rajada e apagava, tá? Então, quando a gente começa a respeitar e acreditar nos elementais e depois a pedir a força deles para os nossos rituais, aí sim eles vão nos receber de braços abertos, ok? Então,
estando na natureza é mais fácil, silenciando a mente. Você nem sempre vai ver elas com seus olhos físicos, mas vocês podem sentir um aroma delicioso, indescritível. É a presença de uma fada, tá? É um indicativo da presença de uma fada. Ou você pode sentir, ouvir uma suave melodia, também pode indicar a presença de uma fada, tá? Mas não adianta ir para uma floresta achando que você vai ver duendes e fadas, porque não funciona assim. Você precisa trabalhar muito com o seu eu, com a sua energia e com a sua crença, respeitar os elementais e os 4 elementos que mantêm as coisas no lugar pra gente, né? A energia, a natureza e tudo mais. Bom, das fadas, o que eu posso falar mais? Tem muita coisa para falar, mas resumindo, para não me perder, a matéria da qual as fadas provêm, ela é sutil e etérea, tá? Translúcida. O seu corpo ele é fluídico e ele pode se moldar com a força do pensamento. Sendo assim, a aparência dos seres feéricos refletirá com frequência as ideias que nós temos deles. Então, se você realmente imagina que a fada seja daquele jeito sininho que a gente tem na mente, você possivelmente vai ver daquela forma, tá? E em virtude dessa fluidez da matéria que as fadas são feitas, né, essa matéria etérea, elas podem também variar de tamanho. As fadas, elas contribuem, elas são a representação da alegria da natureza, tá? Elas nos trazem alegria. Uma casa que tenha altares bem feitos, que tenha cristais que chamem as fadas, é uma casa mais alegre. Elas são indispensáveis para a natureza como corpo elemental, tá? Para trazer o equilíbrio e a alegria, para as plantas crescerem, para as rosas, para as flores desabrocharem. As fadas são a alegria da mata, ok? Os silfos também são elementais do ar, tá? Os silfos, eles controlam os poderes do ar, tá? Então, os silfos são os ventos que giram ao redor da Terra. O ar inalado é o alento que sustenta a vida, e o ar exalado carrega palavras, poesias e as canções que comunicam ideias e saber aos seres humanos. Esses são silfos, uma representação poética, digamos assim. Desde o sopro do vento até o furacão, em todas as partes estão presentes os espíritos do ar. Os guardiões dos 4 ventos cavalgam nas tempestades e os silfos voam com a mesma velocidade do ar, tá? Embora a crença mais difundida seja que os silfos vivem entre as nuvens e nas correntes de ar, o seu verdadeiro lar é o topo das montanhas, tá bom?